Passando no começo desse vídeo para avisar algumas coisas sobre ele. Primeiro, esse vídeo é uma exploração sobre jogos adultos e sobre alguns sites com esse tipo de jogo. Então, além de mostrar alguns jogos, vou dar a minha opinião sobre o tipo de conteúdo que alguns deles possuem. Muitas pessoas podem achar um conteúdo repulsivo, como eu também acho, porém, por conta das diretrizes do YouTube e por respeito a você que está assistindo esse vídeo, nenhuma cena explícita será mostrada nesse vídeo. Mas apesar de não ser mostrado esse conteúdo, ele ainda será comentado durante o vídeo. Então, se você é uma pessoa sensível ou prefere não assistir a coisas assim, eu recomendo você pular esse vídeo. Esse vídeo também é apenas minha opinião sobre esse tipo de jogo e do conteúdo apresentado nele. Não é um estudo ou uma denúncia super produzida, então sinta-se livre para discordar do conteúdo. Enfim, eu acho que é isso. Esse vídeo me deu um trabalho enorme para fazer. Tive que ver muita coisa nojenta durante ele. Inclusive, isso me fez parar de produzi-lo várias e várias vezes. Mas no fim eu acho que ele ficou muito bom e eu espero que você goste, assim como eu gostei de produzi-lo. A ideia desse vídeo começa em 2023, quando eu estava procurando uma maneira alternativa de jogar Steins Gate. E basicamente uma visual novel japonesa lançada em 2009. Ela se passa em Akihabara, onde um grupo de amigos customizam micro-ondas que conseguem mandar mensagens para o passado. Eles acabam fazendo vários experimentos com isso. Uma empresa chamada CERN, que também fazia pesquisas sobre a viagem no tempo, descobre sobre esse grupo de amigos e agora eles precisam achar um jeito de não serem capturados por essa empresa. Essa visual novel é parte de um universo maior chamado Science Adventure, que são histórias de ficção que se conectam no mesmo universo. É um universo muito extenso e com uma história extremamente bem feita que daria um vídeo gigante só falando sobre ele. Basicamente, Steins Gate ficou muito popular e acabou ganhando uma adaptação em anime, que é tão boa quanto o jogo. Mas enfim, o que esse jogo que não tem conteúdo sexual tem a ver com esse vídeo? Bom, em 2023 eu tinha reassistido o anime e me dei conta que eu nunca tinha jogado o jogo. E como eu não queria gastar dinheiro com jogos nessa época, eu acabei procurando por maneiras alternativas para jogar. Quero deixar claro que depois eu acabei comprando ele na Steam e a continuação também. O primeiro lugar que eu pensei em ir para baixá-lo foi no nosso querido site da Garota com a Colher. Mas infelizmente ele estava fora do ar naquele dia, o que me fez ir procurar outros sites. Até que eu me deparei com este site aqui, F95 Zone. De princípio eu não liguei muito para o que esse site era. Eu só vi que era um fórum para jogos e que havia muitos usuários comentando posts sem gays. Então eu decidi tentar a sorte e baixar. E para minha surpresa funcionou perfeitamente o jogo sem vírus ou coisa do tipo. O que me fez querer ver quais outros jogos tinham nesse site. Foi então que, explorando um pouco esse site, eu percebi que ele na verdade era um site para compartilhamento de jogos. Segundo o próprio site, baixe os melhores jogos pornôs adultos mais 18 para PC e Android, visual novels, eróticas e jogos sensuais. Curioso com os jogos que podiam existir aqui, eu decidi que iria explorar mais a fundo esse site. Como vocês veem, esse site é um fórum. E se você não está acostumado com fóruns, a interface pode te deixar um pouco confuso. E apesar de eu já estar acostumado com a interface de fóruns, eu me perco um pouco ainda na interface. Procurar os jogos nesse site de princípio é um pouco confuso, já que a gente precisa ir nas threads de jogos e não temos uma maneira de filtrar o conteúdo de maneira decente. Então eu tive a ideia de pesquisar no site por Game Search, basicamente um buscador de jogos. Então eu acho essa thread de 2021 tendo essa mesma dúvida minha, onde um usuário coloca um link para o buscador do site, que mostra os games de uma maneira muito melhor e mais prática. E depois eu descobri que essa opção aqui levava para a mesma página, então eu só estava sendo burro mesmo, procurando jogos da maneira mais estúpida possível. Mas enfim, agora que podemos filtrar os jogos por datas, like, views e afins, eu decidi entrar de cabeça nesse site. A gente pode filtrar por tags aqui também. E existem muitas tags, como protagonista masculino, protagonista feminino, fantasia, furry, entre muitas outras. E tem muita tag problemática e criminosa aqui, mas vamos falar sobre elas mais tarde. A primeira coisa que eu decidi procurar era pelos melhores jogos, e dois que me chamaram muita atenção pertenciam ao mesmo criador, esse tal de Carabits. O primeiro dos jogos dele é o Once in a Lifetime. Basicamente, nessa visual novel, a gente vive uma vida normal com a nossa família em uma cidade normal. Até que descobrimos que a cidade contém segredos obscuros, que se conectam com o seu pai de alguma forma. Então você precisa explorar esses segredos. O jogo tem uma história muito boa, com personagens até que interessantes, mas ele é muito mais focado no conteúdo sexual, que calma, não tem nada de legal aqui. Quero dizer, além do incesto com sua mãe e irmãs, que até onde eu sei no Brasil pelo menos não é ilegal. No Alabama, inclusive, é o certo até onde eu sei. Apesar da história ser boa, poderia ter sido melhor desenvolvida. Você termina ele com um gosto de que as coisas ficaram rushadas no final. Do game com o seu pai sendo o vilão da história, todo o foco do jogo parece ser você conseguir fazer um harém mesmo, do que a história em si. Apesar de ser boa,
Porém, o segundo jogo, Eterno, é sem dúvidas o melhor jogo de todos que eu vi para esse vídeo. Aqui estamos nos mudando com nossa melhor amiga e amigo para Credon, para continuar nossos estudos. Essa aqui, pelo que eu entendi, era a cidade onde passamos boa parte da infância. Em Credon, só se fala de uma coisa, o Eterno. O MMORPG virtual lançado há alguns anos que revolucionou a indústria da tecnologia. Basicamente, Eterno é um implante neural que simula os 5 sentidos com perfeição, sendo impossível distinguir a realidade da ficção. Basicamente o que acontece em Sword Art Online, por exemplo. Com a diferença que o universo desse jogo é praticamente infinito, tendo vários mundos diferentes no mesmo jogo, com mundos de fantasia, medievais ou lugares extremamente futurísticos. E por algum motivo o governo não fala nada sobre esse jogo. Eles fazem vista grossa não tendo regulação ou controle do mesmo. E bom, cabe a você descobrir o que tem por trás desse jogo. E como você pode ver, esse jogo tem uma premissa muito mais interessante e complexa que o primeiro jogo do nosso amigo. Como também os personagens desse jogo são extremamente carismáticos e únicos. Claro que nesses jogos o foco são os personagens que a gente pode se relacionar. Então o protagonista geralmente é uma porta sem personalidade própria. E os personagens só se apaixonam por ele. Tipo os animes de romance de harém. E eu estou falando com você mesmo, To Love Who, e seu protagonista sem personalidade alguma. Então o protagonista de Eterno é bem sem carisma, mas o restante dos personagens compensam isso de maneira excelente. Esse jogo ainda está em produção e eu descobri algo muito interessante sobre esses jogos. Depois de terminar o que a gente tinha disponível desse jogo, aparentemente todos os criadores desses jogos que fazem mais sucessos, como Eterno, fazem um Patreon ou coisa parecida para você apoiar financeiramente a continuação do jogo. Eu sei o que você deve estar pensando, será que isso dá algum dinheiro? Eu digo para você sim, isso dá muito dinheiro. Pra você ter uma ideia, o Carabides tem mais de 7 mil pagantes no Patreon dele. Tendo o pacote mais básico, R$20 por mês, indo até fodendo R$700 por mês. Eu nem sabia que existia um mercado de jogos mais 18. E menos ainda que dava tanto dinheiro assim. E esse nem é o jogo que mais faz sucesso. A gente tem o Harém Hotel, que você recebe a herança do seu avô, um hotel em um continente distante. E nesse continente existem elfos e eles são escravizados pelos humanos. Enfim, a lore desse jogo é gigantesca pra caralho. Mas resumindo bem, basicamente a gente vai administrando esse hotel e vamos recebendo mais hóspedes, que como vocês podem imaginar são garotas e todas elas acabam dando pra gente. Essa é a lógica de obras com Harém. O Patreon do nosso querido Runny tem 42 mil pagantes. Sim, você não ouviu errado. 42 fucking mil pessoas. Eu tô pensando seriamente em começar a fazer esses jogos pornôs. Além desses, a gente tem vários outros extremamente famosos, como Summertime Saga, que é um com arte 2D que tem mais de 30 mil pagantes no Patreon, entre vários outros jogos. O fato é que eu descobri que existia um mercado para esses jogos e aparentemente ele era muito rentável. Então eu comecei a explorar mais, e na primeira página dos mais bem avaliados, eu encontrei alguns jogos muito estranhos, com fetiches bizarros e alguns até criminosos, como Wife Academy, Academia de Waifus. Já dá pra imaginar a bosta que vem. Aqui esse jogo todo é muito bizarro. Ele tem todo tipo de fetiche pornográfico que você possa imaginar. Só pra você ter uma ideia, nesse jogo você busca vingar o seu pai, que era um maníaco sexual que abusou de inúmeras mulheres. Aqui toda mulher que respira o protagonista quer passar a piroca. A sua professora é Vapo. A irmã do seu amigo é Vapo. A vizinha gostosa que é a mãe da sua namorada é Vapo. A sua irmã e mãe é Vapo. Enfim, se tá respirando, a gente tá com o Vapo. Não satisfeito com isso ainda, tem uma cena com essa personagem aqui, onde a gente pode deixar um cachorro abusar dela. Eu sinceramente nem sei o que falar, quando eu vi isso aqui eu ri pelo fato do absurdo que é isso. E explorando jogos mais bem avaliados, o fetiche que mais tem nesse tipo de jogo eu diria que é incesto. Eu não sei porque caralho isso é tão popular nesses jogos adultos, mas enfim, um que me chamou muita atenção foi o Sister Lust. Nesse jogo você volta para a casa da sua mãe e irmãs depois de passar anos em outro país com seu pai. E agora você tenta reatar as relações com elas. E como você deve imaginar, quando eu digo reatar relações, eu quero dizer que você vai tentar conquistá-las romanticamente. Inclusive, uma das suas irmãs é menor de idade. E você também pode ficar com as amigas dessa sua irmã, que também são menores de idade. O criador desse jogo também possui Patreon. E isso me deixou muito curioso de como esse jogo está disponível no Patreon. Porque uma das regras do Patreon é não ter conteúdo menor de idade, como também é regra em qualquer aplicativo decente, eu imagino. E esse criador utiliza a mesma estratégia dos jogos na Steam. Quando o criador coloca seus jogos no Patreon ou em sites similares, ele deixa censurados sistemas polêmicos e coloca por fora os patches para você acessar esse tipo de conteúdo. Mas em sites como o F95 mesmo, você pode baixar o jogo e os patches por ele sem dificuldade alguma. Basicamente, todo jogo que ganha um Patreon ou coisa parecida faz essa estratégia. Além desses jogos incestuosos, outro tipo de jogo muito popular que eu percebi são jogos paródias. Jogos que pegam alguma obra famosa e fazem um jogo adulto em cima dessa obra, como desenhos e animes. Como, por exemplo, esse jogo de Sword Art Online, feito no RPG Maker. Caso você não saiba o que é o RPG Maker, ele é um tipo de engine para jogos focados, totalmente em jogos RPG. Você provavelmente já deve ter jogado, ou pelo menos visto um jogo feito nessa engine. Apesar de eu amar o RPG Maker, 90% dos jogos feitos nessa engine são extremamente ruins e genéricos, pelo fato de ela ser muito simples e limitada. Ela é muito boa caso você esteja começando a entrar nesse mundo de programação e criação de jogos. Mas se você quer fazer algo realmente bom, existem engines muito melhores para você utilizar,
como a Godot e a Unity. Por exemplo, até os melhores jogos dessa engine são aclamados por conta da história e ambientação do que por conta da gameplay e mecânicas, como por exemplo To The Moon, que é basicamente a depressão em forma de jogo, Yuminique, que é espetacular, Omori, entre outros. Todos eles se destacaram pela história, do que por conta da mecânica. Pelo fato da RPG Maker não ser a melhor engine, no quesito liberdade. Mas enfim, voltando para o jogo do Sword Art Online, onde a gente controla o Kirito, e na visão dele a gente vê todas as garotas do anime serem macetadas por esse cara aí. Sim, esse é um jogo NTR, que basicamente são jogos de cor. E nesses jogos existem 4 tipos de protagonista, por assim dizer. Um deles é um gordo feio, que fica batendo punheta o dia inteiro. Um Shota, que é a loli versão masculina. Um cara negro, extremamente bombado. Ou um delinquente. Por algum motivo essas obras NTR sempre tem um desses caras como protagonista. É a mesma coisa que acontece em Isekai, onde todo protagonista é sempre uma versão do Kirito. Além de Sword Art Online, a gente tem outros animes que possuem jogos adultos, como Naruto, e de todos os jogos teve um em específico que me chamou muita atenção, por conta de um conteúdo nele extremamente nojento. Eu estou falando do Takei Journey, que tem uma história muito foda. Basicamente controlamos Takei, que vem de uma família normal até então. Um dia, de repente, uma deusa malvada capturou todos os homens do mundo. Mas adivinha, o único homem que não foi capturado? Isso mesmo, o nosso querido protagonista. E no processo de tentar entender o porquê você foi o único a não ser capturado, vamos tendo relações com as personagens de Naruto, como a Sakura, Tsunade, Hinata, Sarada. Espera um pouco, a Sarada, ela não é tipo menor de idade? E se não bastasse ter a Sarada como opção nesse jogo, a gente tem também a Himawari. Existem cenas com a Himawari nesse jogo. O mais absurdo disso tudo é as pessoas no fórum desse jogo pediram por mais conteúdo da Himawari. E vocês vão ver que as pessoas que consomem esse tipo de conteúdo têm umas ideias meio tortas. Mas a gente vai falar sobre isso depois. Fora os animes, a gente também tem jogos sobre desenhos. Apesar que desenhos e animes são a mesma coisa, basicamente, os otakus do Amino estão extremamente furiosos comigo depois dessa minha fala. Então temos jogos dos Jovens Titãs, Invencível, entre outros desenhos. E claro, não podia faltar o jogo que absolutamente nenhuma pessoa normal queria que existisse. O jogo de The Loud House. Homens, game. E se você não entendeu o quão problemático é existir um jogo adulto sobre esse desenho, deixa eu te contar a sinopse de The Loud House. O desenho conta sobre Lincoln, um garoto de 11 anos que vive com suas outras 10 irmãs. Lincoln é o irmão do meio, ou seja, além de quase todas as irmãs dele serem menores de idade, existem irmãs mais novas que ele. Esse jogo no momento tem 3 capítulos, sendo os 2 primeiros focados na Lynn Loud Jr., que tem 13 anos, e na Lucy Loud, que tem 8 anos. Então eu nem preciso dizer o quão doente é existir esse jogo, e mais ainda ele ser até popular no site. Mas tirando os jogos criminosos de desenhos, a gente tem paródias de outros jogos também, como Five Nights at Freddy's Nightclubs, um jogo pornô baseado no universo de Five Nights at Freddy. Olha que incrível. E aqui eu vou ter que fazer uma crítica à série Five Nights, porque é um absurdo um jogo paródia mais 18 ter uma atmosfera e ambientação melhor que qualquer jogo da série de Five Nights. Sério, eu não tô de sacanagem, esse jogo tem uma atmosfera muito mais bem feita que os jogos de Five Nights. O único ponto triste é que ao invés de ter os jump scares e sustos, a gente tem cenas de sesgo. O que parando pra pensar agora é muito errado, porque na lore de Five Nights são almas de crianças que estão nos animatrônicos. Então dá pra dizer que os animatrônicos são crianças de certa forma, o que torna esse jogo aqui ainda mais bizarro e doentio. E se isso não fosse o suficiente de conteúdo asqueroso, esse site ainda possui tags muito, mas muito problemáticas e asquerosas, como bestialidade, que são jogos com relações sexuais com animais, e veja bem, não estamos falando de animais antropomórficos como os furries, e sim de animais mesmo, blackmail, que não se tem uma tradução muito literal, seria tipo uma chantagem usando algum conteúdo ou segredo de uma pessoa, para que ela cumpra algo que você solicita. E pelo que eu explorei nesse jogo, geralmente é para você abusar da pessoa usando de chantagem. Loli, que eu nem preciso te dizer o que é, né? Literalmente jogo com conteúdo infantil assim na luz do dia. Incrivelmente existem tags mais perturbadoras que essas no site. E eu não estou falando de tags bizarras como sketch ou de rape, e sim a de necrofilia. Sim, existe uma tag só para jogos que envolvem necrofilia nesse site. A maioria desses jogos tem conteúdo com morto-vivo, tipo zumbi, não necessariamente cadáveres. Apesar que um zumbi é um cadáver, né? Mas de todos os jogos que eu vi nesse site, o que mais me deixou desconfortável e incrédulo de longe foi o Raptus. Esse jogo é simplesmente demoníaco. Eu acho que eu nem posso falar algo sobre ele, porque tudo dele é criminoso e absurdo. Basicamente a gente controla um jovem rapaz que estava internado por anos por crimes que cometeu quando criança. Agora que ele estava livre, ele quer liberar toda a raiva e frustração que ele teve durante esses anos internado. E se essa descrição não te deixou já desconfortável, me deixe te falar que nos primeiros segundos de jogo, a gente encontra uma mulher à noite sozinha, onde podemos espancá-la
e fazer aquela coisa que a NASA deveria fazer com os brasileiros. E isso é a primeira coisa que acontece no jogo, é literalmente os 15 primeiros segundos de gameplay. Fora inúmeros outros absurdos durante a gameplay, como você raptar uma mãe e filha, deixar ela sem comer por dias, matar a mãe na frente da filha e cometer atos com o corpo da mãe. Enfim, eu não vou me aprofundar mais nisso porque é só doentio esse jogo. É uma das ações por eu ter desistido de gravar esse vídeo, porque quando eu comecei a explorar esse site, era algo engraçado e bizarro, são jogos meio sem noção, mas ainda assim dava para relevar. Mas quanto mais eu explorava, mais doentio os jogos iam ficando. E esse aqui, com certeza, é uma das coisas mais desgraçantes que eu já vi na internet. E depois de ver inúmeros jogos nesse site, eu notei algo curioso. 90% desses jogos são feitos de maneira extremamente similar, porque usam a mesma engine e modelos. Uma dessas engines é o RPG Maker. Tem bastante jogo que é feito nele, porém ele não é tão popular quanto o Ren'Py. O Ren'Py é uma engine feita no Python para fazer jogos Visual Novel. Basicamente essa engine aqui é a engine da grande maioria das Visual Novel que existem. Ela facilita totalmente a criação de uma, ao ponto que seria só muita burrice sua criar uma Visual Novel fora dessa engine, pela praticidade que ela dá. E como talvez você tenha notado, além da interface parecida que todos esses jogos compartilham, eles também possuem modelos de personagem muito similares. E isso se dá porque eles usam o mesmo programa de criação de personagens, os jogos da Illusion Games. Ou se você é um chatão que gosta de pronunciar tudo de maneira correta, a Illusion Software. Se você viu meu vídeo explorando jogos adultos da Steam, já tem uma ideia do que a Illusion faz. Mas se você não viu, basicamente ela é criadora de dois programas que são usados por quase todos os jogos que a gente viu nesse vídeo, o Koikatsu e Honey Select. O Koikatsu é um criador de personagem estilo anime, e o Honey Select é mais para o realismo, por assim dizer. Todos os jogos da Illusion seguem a mesma lógica de usar cartas. As cartas são os personagens que você cria e pode compartilhar com outras pessoas, de forma totalmente gratuita. Então os jogos de anime, por exemplo, usam o Koikatsu e pegam cartas que as pessoas disponibilizam gratuitamente na internet. E tem carta pra cacete feita no Koikatsu. O site que eles mais usam para compartilhar as cartas da Illusion é esse aqui. Além dos dois jogos que a gente já comentou, tem mais alguns da Illusion nesse site. Só para vocês terem ideia, cada página tem 23 cartas. E existem 15.632 páginas só do Koikatsu, que dá 360 mil cartas feitas somente para o Koikatsu. Nesse site aqui, o Honey Select, a gente tem mais 130 mil cartas feitas, fora os outros jogos dessa empresa. Mas fora a criação dessas cartas, você também pode criar animações sexuais nessa plataforma. E eu nem preciso te dizer que existem inúmeras cartas de crianças feitas para esses jogos. Se a gente ir nesse site e colocar a tag de Loli, por exemplo, aparece mais de 5 mil cartas com essa tag. Entre elas a gente tem a Megumin, a Gwen Tennyson, a Anne de Spy Family e por aí vai. Enfim, a Illusion é basicamente a plataforma mais usada para esses jogos, porque além da criação de personagens, você também pode criar cenários e animações nos jogos dela. Basicamente, você pode fazer um jogo adulto completo pelo Koikatsu e Honey Select, o que a maioria desses jogos mais 18 fazem mesmo. Mas se não bastasse esses jogos com conteúdo polêmico e criminoso sendo feito, a Illusion tem vários outros jogos adultos desde quando foi criada. Lá em 1993, no dia 1º de abril, com o título Angel Army, um jogo de guerra em turno adulto, onde todos os generais desse jogo são garotas de anime. Simplesmente uma obra-prima. E praticamente todos os jogos dessa fase inicial da Illusion são jogos com algum conteúdo adulto, mas ainda tendo uma gameplay no mínimo interessante. Não era só uma desculpa para ter sexo no jogo, tinha um certo cuidado para se ter uma gameplay minimamente boa nesses jogos da fase inicial dela. Só que existe um jogo em específico que divide a história da Illusion em duas partes, o antes e depois dele. Lá em 21 de abril de 2006, a Illusion lançava um dos jogos mais polêmicos e controversos da história, Rape Law. Nesse jogo, controlamos um homem chamado Masaya Kimura, um criminoso sexual reincidente que tem um histórico de prisões anteriores. Após ser libertado, ele persegue e estuda a família Kiryu, composta por uma mãe viúva de 42 anos chamada Yuko e suas duas filhas, Aoi, de 17 anos, e Manaka, de 12 anos. E por essa descrição você já entende o do porquê ele ser considerado o jogo mais polêmico já feito. E claro que inúmeras denúncias e protestos foram feitos contra o jogo. Como o do Kate Vaz, um membro do parlamento britânico que usou o jogo como exemplo da necessidade de uma regulamentação maior nos jogos. E o curioso é que o jogo chamou a atenção de Kate Vaz 3 anos após o lançamento dele, lá em 2009, por conta que o jogo estava sendo vendido na Amazon. Apesar de não ter tido uma distribuição oficial fora do Japão, e além disso a Equality Now, uma instituição não governamental que luta pela proteção dos direitos humanos de mulheres e meninas, escreveu uma carta para a Illusion e até então o primeiro-ministro japonês Taro Aso em protesto, argumentando que o jogo viola as obrigações do Japão sobre a Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres. E em maio de 2009,
Essas ações contribuíram para a restrição nas vendas e produção de Replau pela EOSS, uma empresa independente de classificação japonesa para jogos adultos, sendo impossibilitado comprar o jogo no Japão por meios legais. O jogo também foi proibido na Austrália e é o único jogo de videogame banido de maneira oficial na Argentina, além de ser tema de vários debates, como por exemplo, alegar que o estupro é considerado um crime menor do que assassinato, mas há milhares de videogames legais onde o objetivo é matar inimigos. A resposta da Illusion à controvérsia foi de perplexidade e uma reiteração de que o jogo foi aprovado nas leis japonesas e não foi vendido fora do Japão. E mais tarde então a Illusion retirou de seu site qualquer informação sobre o jogo. E bom, agora você deve estar pensando, eles aprenderam a lição e pararam de fazer jogos doentios assim, e começaram a fazer jogos focados em criação de personagem, como Koikatsu, Artificial Academy, entre outros. Então até de certa forma existir cartas de LoL sendo compartilhadas entre os jogadores, não é muito a culpa da Illusion, mas das pessoas mesmo criando essas cartas. E isso pode até ser verdade, mas em 2017, mais especificamente 13 de outubro de 2017, eles lançaram o jogo Playhome. Nesse jogo você controla um homem que está assediando uma mulher em um trem. Então um homem o acusa de estar assediando a mulher. Olha que ironia. E bom, talvez você deva pensar que o nosso personagem percebe que o que ele está fazendo é errado e vira uma pessoa decente. Mas não, o que acontece é que em vez disso, ele decide seguir o homem que o denunciou e percebe que ele tem uma mulher e 2 filhas. E após o homem sair em uma viagem de trabalho, ele invade a casa e faz exatamente o que você está pensando. E sendo sincero, comparando ele com o Replau, os dois são extremamente nojentos e doentios. Mas o Playhome não se teve o mesmo alarde feito quanto no seu antecessor. E isso estava me deixando muito curioso do porquê ele não foi tão criticado quanto o Replau. E aqui tem algo muito engraçado que aconteceu com a nossa querida Illusion. Em 14 de julho de 2023, ela foi fechada. Ó pai, só gratidão! E até aí tudo bem, mas em 4 de agosto de 2023, uma nova empresa de jogos adultos foi criada, chamada de IU Games, anunciando um novo jogo chamado Honeycomb. E pela extrema semelhança desse jogo com os últimos lançamentos da Illusion, começaram a especular que ela seria uma sucessora da Illusion. Mas a IU Games acabou dizendo que não possuía nenhum vínculo com a Illusion, o que é algo meio estranho, porque das duas umas, ou a IU Games possui funcionários que trabalhavam na Illusion, o que explicaria o tanto de similaridade que os jogos dela possuem com os jogos da Illusion, ou ela simplesmente roubou as ideias e mecânicas da Illusion, porque tudo nos jogos funciona da mesma forma do que nos jogos da Illusion, como o sistema dos personagens serem compartilhados por cartas, a personalização ser muito similar aos jogos da Illusion. Então mesmo a IU Games dizendo que não possui vínculo com a Illusion, eu acredito que eles só não querem ter a imagem associada aos jogos polêmicos e toda a polêmica que a Illusion tinha com Replau e Playhome, por exemplo. E no Japão, a gente tem algumas coisas muito bizarras sobre jogos adultos, mais especificamente quando o assunto é lolis. E segundo a Wikipedia, as leis japonesas consideram que mangás e animes sobre lolicon não são ilegais, desde que crianças de verdade não sejam empregadas na sua produção, permitindo o surgimento de um grande mercado para esse tipo de produto. Hoje a gente tem alguns sites de jogos adultos no Japão com conteúdo muito nojento, como o Ryu Games, que é um site para baixar visual novos adultos. Até aí tudo certo? Porém ele tem a tag Rape e existe uma quantidade gigantesca de jogos com isso. Nesse site, cada página dele possui 15 jogos. E ao todo tem 171 páginas de jogos com Rape, o que dá mais de 2.500 jogos com esse conteúdo no site. E eu nem vou comentar sobre os jogos disso porque é só muito nojento, não vale a pena e a maioria envolve colegiais japoneses, porque isso é por algum motivo um fetiche gigantesco no mercado japonês adulto. Fora o Rape também temos a tag de Loli, que possui mais de 1.900 jogos no site, e existem muito mais jogos de Loli que nem estão nesse site. O mercado japonês desses jogos é assustadoramente grande, existem bastante sites com esse tipo de jogo. E eu explorei alguns deles até chegar no que eu considero o pior de todos, com esses conteúdos, o Kimochi Gaming. Além dos jogos extremamente problemáticos, como os do Ryu Games, esse site também contém animações. E incrivelmente tem animação muito mais nojenta do que os jogos, que eu já mostrei nesse vídeo. Tem algumas tão doentias que eu tive vontade de vomitar várias e várias vezes. Era tão ruim assistir isso que eu decidi fazer esse vídeo por muito tempo, que era algo simplesmente absurdo
absurdo, parecia que eu estava no portal do Zacarias. Obviamente eu não vou falar sobre essas animações e muito menos mostrar, mas saiba que é algo totalmente nojento. E nesse ponto eu achei que já tinha visto tudo sobre isso e que não havia mais nada para ser comentado sobre esse tema. Então eu percebi algo que eu não tinha feito ainda. No F95 Zone, o primeiro site que exploramos, ele é um fórum, então qualquer pessoa pode postar lá, desde que tenha uma conta. E nisso me surgiu uma ideia. Provavelmente existem jogos que foram banidos desse site, por algum motivo, já que pode parecer que não, mas esse site tem algumas regras que os jogos têm que seguir, senão eles são excluídos. E pesquisando no site sobre isso eu encontrei o nome de alguns jogos que foram removidos do site. E nisso me bateu uma curiosidade do que os jogos tinham de tão perturbador para serem removidos de um site que tem um jogo pornô de The Loud House, por exemplo. Então eu joguei sem pretensão alguma um desses jogos no Google para ver se existia algum site que tinha ele armazenado, e foi aí que eu descobri algo que me deixou muito espantado. Existem sites brasileiros de jogos adultos. Brasil! Até aí tudo bem? Você pode jogar jogos pornô, não tem problema nenhum. Porém nesse site aqui, o Lepic Jogos, possui alguns jogos bem doentios. Como esse aqui, que sim tem conteúdo com menor de idade, mas o que me deixou espantado mesmo é que todo mundo que comentava sobre esse jogo no site era aplaudido o conteúdo do jogo. Como por exemplo o Papa Defunto, o jogo vai ser muito bom se tu for um homem hétero, que quer curtir um jogo com história de boas e bater umas. Quem fica de moralismo por causa de jogo pornô tem sérios problemas de desenvolvimento da própria personalidade e maturidade. Não sei vocês, mas eu não acho que um jogo adulto ter cenas com menor de idade é uma história de boas, mas tudo bem, vamos prosseguir. E é tão fundo do poço esse site que ele possui o Reptus, que eu já disse que foi um dos motivos de eu ter desistido por muito tempo de fazer esse vídeo. E nele tem comentários como: jogo de doente, só joga se você estiver no fundo do poço como eu estou, e já cometi todos os pecados possíveis. Vamos lá. Jogo bom pra quem é doentão que nem eu, gozei litros nesse, kkkkkk. Tá maluco, muito bom. O Proto é um cara que só liga pro próprio tesão e faz uma putaria sem limites nenhuma. Kkkkkk. Quero mais nesse estilo. Não sei se tem, mas se tiver, me fala aí. Emoji lambendo os beis. Se tu é malucão que não liga pra nada, vai ser bom demais. Emoji bêbado com foguinho. Enfim, eu acho que vocês já entenderam o nível dessa parada aqui. E então chegamos no The Guardian, que é um jogo que foi banido do F95 por ter conteúdo que violava as regras do site. Então você já sabe que isso aqui tem um conteúdo muito do doentio. Mas a galera parece não se importar com isso. Além desse site, tem alguns outros com esse tipo de conteúdo neles. Tem site até com um grupo no Discord, que eu não quero nem imaginar o que eles mandam nesses grupos. Isso me fez pensar em como esses sites funcionam no Brasil. Então eu fui atrás das leis sobre conteúdo infantil e descobri algo que eu não fazia a menor ideia. Pela lei, ter conteúdo fictício infantil é permitido. Isso me fez pensar por bastante tempo se eu estava criando tempestade em copo d'água e tudo bem existir esses conteúdos em jogos, e eu só estava sendo um fresco. Ou se realmente é muito problemático isso existir e ser permitido pela lei. Então eu comecei a explorar mais a fundo sobre isso, ver a opinião de pessoas com competência na área de psicologia e afins, até porque eu não sou nenhum profissional na área. E bom, o que eu percebi é que na verdade não existe uma regulação em jogos adultos. Mas até pouco tempo atrás não existia essa regulamentação nem em redes sociais. Não à toa a gente teve até poucos meses atrás o vídeo do Felk, onde deu toda aquela exposição a um problema que já ocorria há anos nas redes sociais. Então se existia conteúdo infantil e afins em redes sociais que é ainda mais problemático do que em joguinho de computador, eu imagino que vai demorar muito ainda para se ter uma rigidez maior com isso em jogos. E no fim do dia, quem consome esse tipo de conteúdo sempre usa a mesma desculpa, de que existem jogos sobre matar, roubar, qual o problema de ter jogo com esse tipo de conteúdo, se esses outros crimes são comuns nos jogos. Ou falar que é melhor consumir isso em um jogo do que na vida real. E apesar disso ser verdade de certa forma, isso é uma falácia da falsa equivalência. Você está apenas comparando algo ruim com algo muito pior. É como eu dizer que é melhor eu roubar um celular do que matar uma pessoa. Sim, é melhor eu só roubar o celular sem ferir ninguém fisicamente, do que tirar a vida de uma pessoa. Mas não quer dizer que roubar o celular seja algo certo ou bom de se fazer. É a mesma coisa com esse tipo de jogo. Sim, é melhor um pedófilo só consumir o jogo do que um conteúdo real. Mas não quer dizer que consumir esses jogos é algo bom ou saudável. E o argumento de ser normal jogos sobre matar e roubar, então tudo bem existir jogos com conteúdo infantil, é pura burrice e mau caratismo só. Nem toda violência fictícia é igual a violência na vida real. Normalmente jogos que focam em assassinatos, roubos ou afins exploram algum conflito, uma fantasia exagerada ou algo do tipo, enquanto jogos com conteúdo infantil abordam temas como exploração sexual que são tratados como tabu pela sociedade. E falar que o GTA deveria ser banido, por exemplo, é ignorar que as pessoas costumam analisar as coisas pelo contexto que elas aparecem. Matar e roubar no GTA não tem a mesma intenção narrativa do que sexualizar uma menor de idade ou mostrar um cachorro trepando com alguém. Então a discussão não deveria só se prender a ser ilegal ou não, mas sim sobre o que isso está incentivando ou querendo normalizar. Conteúdos podem reforçar a dessensibilização ou normalizar comunidades que banalizam certos temas, como eu mostrei com alguns comentários do site brasileiro.
E claro, outro argumento muito utilizado é que não devemos censurar a liberdade artística. Isso é algo muito difícil de se ter um consenso, porque apesar de eu concordar com isso de que a liberdade de um artista não se deve ser censurada, não quer dizer que ele não possa ser criticado e rejeitado por plataformas e afins. E eu vou dar um exemplo sobre isso. O Monark, que todos devem saber, é a favor da liberdade de expressão. Ele teve aquela fala polêmica dele, e eu até concordo que se deve ter liberdade de expressão, assim como eu concordo que se uma pessoa falar uma atrocidade como ele fez, ela possa ser banida do YouTube, Twitch e outras redes sociais. Você ter o direito de se expressar não quer dizer que não terá consequências, já que apesar de algo ser permitido, não quer dizer que não possa ser totalmente criticado e rejeitado socialmente. E no fim eu acho que essa discussão vai muito além do que é legal ou ilegal, tem mais a ver com limite moral e ético. E justamente por ser um assunto tão sensível e nebuloso, ainda não existe uma discussão realmente aprofundada sobre esse tipo de jogo. Esse é um vídeo que eu queria fazer há muito tempo, porque eu praticamente não encontrei ninguém falando disso no Brasil, e até na gringa eu acho difícil encontrar alguém que tenha abordado esses jogos de forma tão aprofundada como eu fiz. E talvez você tenha assistido até aqui pensando, tá, mas qual o problema? São só jogos. E sinceramente, perante a lei, em muitos casos, você está certo. Não é necessariamente algo ilegal. Mas ao mesmo tempo, eu também tenho o direito de achar extremamente estranho e perturbador que existam jogos assim. E de questionar quem consome esse tipo de conteúdo e age como se fosse algo completamente normal. Só que apesar de eu achar isso errado, existem problemas ainda mais graves acontecendo dentro dos jogos atualmente. Principalmente envolvendo assédio e exploração de jogos online. O Roblox é o maior exemplo disso. Já teve inúmeros casos assim ao longo dos anos e ainda vai acontecer muito desses casos no Roblox ainda e em outros jogos sociais. Então eu acredito que esse tipo de jogo ainda vai demorar muito para ser tratado como um problema relevante. Justamente porque existem situações criminosas reais acontecendo agora em plataformas enormes. Muitas vezes sem uma moderação realmente eficiente. E eu acho que é isso esse vídeo. Não é o meu vídeo mais longo de duração, mas ele com certeza é o que eu mais demorei para produzir, pelo tanto de vezes que eu desisti de fazê-lo, mas no fim eu finalmente consegui terminá-lo, e eu espero que eu tenha conseguido feito um bom trabalho. Enfim, se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal que me ajuda muito, comenta sua opinião sobre esses jogos, tudo de melhor sempre, e um breve adeus.